Vamos mudar de assunto? Porque a nova regra do foro privilegiado deve manter o Supremo Tribunal Federal no controle de ao menos 10 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Luísa Martins, essa é uma reclamação feita pela defesa de Jair Bolsonaro. Por exemplo, as investigações sobre o escândalo das joias. Eles defendem que, na verdade, teria de ir para a primeira instância lá para Guarulhos. Mas o Supremo Tribunal Federal avalia que deve ficar com a Suprema Corte. Exatamente, Uribe. A gente lembra que vários desses inquéritos, dessas investigações envolvendo o ex-presidente já tramitam na corte, mas a defesa, como você mesmo disse, a defesa do ex-presidente sempre alega e tenta pedir, inclusive, para que esses processos saiam do Supremo Tribunal Federal e passem a tramitar na primeira instância da Justiça, porque, afinal de contas, Bolsonaro já não é mais presidente da República e não teria mais a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, chamado foro privilegiado, né, como se convencionou chamar. A questão, Uribe, é que vai vai ser retomado um julgamento agora na sexta-feira, em plenário virtual, sobre as novas regras para esse foro especial, né, para esse foro privilegiado. E já tem maioria de votos na corte para definir que mesmo quando uma autoridade que tem foro no Supremo sai do cargo, esse processo continua no Supremo. Por que isso? Na avaliação da maioria dos ministros, isso evita um vai e vem aí, um sobe e desce, um elevador processual, como alguns ministros costumam usar essa expressão de elevador processual, porque aí quando volta para a primeira instância, acaba atrasando muito a prestação da justiça, né? E às vezes alguns passos que foram dados em uma instância precisam ser validados, precisa dar alguns passos para trás quando o processo vai para outra instância da Justiça. Então, há uma avaliação de que, começando no STF, o processo deve ficar no STF, mesmo depois que a pessoa, a autoridade, né, no caso o presidente da República, sai do cargo. E aí, com isso, eu fui ver quantos processos poderiam ser impactados, Uribe, envolvendo o ex-presidente. São, no mínimo, 10 processos. Você mencionou o inquérito das joias, mas tem o próprio inquérito das fake news, né? O inquérito que investiga uma suposta interferência na Polícia Federal. Eu estou olhando aqui porque eu fiz a listinha aqui para não perder nenhum. Tem aquele inquérito sobre os atos violentos do 7 de setembro do ano passado, aquela fake news sobre o impacto do vírus do HIV na vacina contra a Covid-19, notícias falsas sobre as urnas e o processo eleitoral, adulteração dos cartões de vacina, tentativa de golpe de Estado, todas essas que a gente também tem falado aqui, com mais frequência. Então, é claro, essas investigações elas estão no STF, mas com essa nova regra do foro que deve ser confirmada aí nos próximos dias pelo plenário da Corte, isso sacramenta que, mesmo depois que o presidente deixa o cargo, esses inquéritos continuam sob controle ali sobre a batuta do Supremo Tribunal Federal, Uribe. E de Alexandre de Moraes, o algoz de Jair Bolsonaro. Obrigado pelas informações, Luísa Martins. Vamos olhar para a Venezuela, porque a Assembleia Nacional quer que o presidente Nicolás Maduro rompa relações com a Espanha após o parlamento do país europeu reconhecer o opositor do chavismo, Edmundo Gonçalves, como vencedor na última eleição. Edmundo Gonçalves está em Madrid, está na Espanha. Luciana, hoje mesmo foi a vez do Senado espanhol reconhecer González como o presidente da Venezuela? Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A gente já tinha trazido na semana passada que os deputados espanhóis tinham aprovado uma moção justamente para o executivo espanhol reconhecer a eleição de Edmundo González e o reconhecer como presidente eleito da Venezuela. E agora é a vez do Senado, mas é importante lembrar que essas moções aprovadas pelo parlamento espanhol, elas não são vinculantes, ou seja, não necessariamente o executivo tem que cumpri-las, apesar de terem sido aprovadas pelo legislativo. Ao contrário, o governo do premier Pedro Sánchez afirma que já está pedindo a publicação das atas e que não reconhece o governo de Nicolás Maduro, mas a posição do Partido Socialista Operário Espanhol é justamente de que um reconhecimento do Edmundo González não faria com que Nicolás Maduro desaparecesse. Eles lembram daquela experiência de 2019, quando diversos países
reconheceram Juan Guaidó como presidente e isso não levou a que Nicolás Maduro saísse do poder. Então, para o partido governista, esta não é a solução. O que o Pedro Sánchez está fazendo é dialogando com outros integrantes da União Europeia para tentar realizar algum tipo de mediação para que possa haver uma transição de poder na Venezuela, Uribe. E tudo isso acontece num aumento de tensões, com o parlamento chavista também pedindo que Nicolás Maduro rompa relações com a Espanha, num momento em que o governo da Venezuela anunciou a prisão de cidadãos espanhóis. Já são 2 cidadãos espanhóis presos e que o chavismo está pedindo justamente a ruptura das relações. O próprio presidente da Assembleia Nacional tinha pedido a ruptura das relações diplomáticas, consulares, inclusive empresariais com a Venezuela, tinha pedido que empresas espanholas saíssem da Venezuela e até chegou a pedir que o governo Maduro suspendesse voos entre os países. Todas essas declarações, claro, geram preocupações em empresas espanholas que atuam na Venezuela, o que levou até o ministro da Economia da Espanha a dizer que a situação empresarial com o país estava normalizada e que, no caso de que isso mude, ia atuar a favor para garantir os interesses das empresas espanholas na Venezuela, Uribe.